Olá, boa tarde, Luís Almeida, mais uma vez connosco, com a ANAM e com o Centro de Valorização de Eleitos Locais. Quando eu digo mais uma vez é porque este é um dos mais recentes contributos do Luís Almeida para o CEVEL, esta publicação, o Estatuto do Direito de Oposição nos Municípios. Este é o título desta publicação na coleção Perguntas e Respostas, Direitos e Deveres. Estamos a aproximar-nos de abril e, portanto, da Assembleia Municipal de Abril, e é nesta Assembleia que normalmente é discutido exatamente o relatório do Estatuto de Direito da Oposição, do cumprimento do direito da oposição, e era por aí que eu começava, Luís, para nos dar nota, ao fim e ao cabo, de que forma é que este relatório, nesta Assembleia, tem relevância. Muito bem, obrigado por o convite mais uma vez. É sempre bom estar com a ANAM, com a CEVEL e com o Dr. Ferreira Ramos, naturalmente. E começar por dizer que este relatório, estamos a falar de um relatório anual que tem que ser apresentado por a Câmara Municipal até o final de março de cada ano, e que no fundo tem o objetivo de medir e dar a conhecer aos cidadãos o grau de cumprimento e de respeito do Estatuto de Direito da Oposição e dos direitos das forças da oposição que neles estão consagrados, no ano subsequente ao da apresentação, ou seja, em 2021, em 2022, o relatório que se vai discutir e que se vai apresentar será referente ao ano 2021. Dizer aqui duas notas importantes. Por um lado, que este relatório não deve ser, como muitas vezes é, infelizmente, uma mera descrição do quadro legal aplicável, ou seja, não basta que se diga que a oposição tem o direito à informação, por exemplo, ou o direito à consulta prévia. É preciso que haja uma análise rigorosa e objetiva do tratamento que foi dado pelo poder à oposição, identificando de forma clara quais as diligências tomadas para cumprir as obrigações que estão legalmente previstas, mas também, obviamente, identificando as obrigações que ficaram por cumprir. Por exemplo, se houve um pedido de informação que não foi dado ou que não foi dado atempadamente, isso deve ficar claramente identificado, porque essa dimensão da autocrítica é fundamental neste relatório. Dizer que, por outro lado, o relatório em si também é importante, porque estamos a falar de um relatório que é obrigatório, à luz da lei em vigor. No entanto, apesar de ser obrigatório, e por isso é que a ANAM também tantas vezes fala deste assunto, a verdade é que, se olharmos para a realidade prática, vemos que a maioria das câmaras municipais ou não o apresentam, ou regularmente, ou nunca sequer apresentaram um desde 98, que é desde o momento que existe esta obrigação legal. E a prova disso é um estudo desenvolvido por mim e por Luís de Sousa, para a análise social, que demonstra que, por exemplo, no mandato autárquico de 2013-2017, 37,34% dos municípios não tiveram sequer um relatório de avaliação do cumprimento do Estatuto da Oposição, e por aqui também se vê porque é que é importante falarmos, porque de facto é uma omissão do cumprimento da lei que muitas vezes existe em muitos municípios. E nós temos feito isso, temos aproveitado todo o conhecimento do Luís Almeida, que desde a elaboração da sua tese, digamos assim, tem também nesta matéria uma especial relevância no panorama português. A pergunta, Luís, é quem elabora o relatório? A quem compete, digamos assim, elaborar este relatório? Muito bem, portanto, como disse, há uma obrigação legal de elaboração do relatório e de facto temos que perceber a quem compete a elaboração. E essa elaboração é clara, é à Câmara Municipal segundo a lei, mas devemos interpretar isto de uma forma mais aprofundada, porque por Câmara Municipal devemos estar a falar em maioria contraposta aos titulares de direito à oposição. E em primeira linha, obviamente, do Presidente da Câmara Municipal, que é, no fundo, não só o membro responsável pela coordenação da atividade da Câmara, mas também o responsável, por força do regime jurídico das autarquias locais, pelo cumprimento do Estatuto de Direito à Oposição. É ele quem compete a promoção do cumprimento do Estatuto de Direito à Oposição. E aqui é importante dizê-lo, porque em algumas câmaras municipais
surgiu a ideia de que, por se falar apenas em Câmara Municipal, poderia ser o relatório elaborado por as forças da oposição representadas na Câmara Municipal. Ora bem, isto deve ser afastado e um Presidente da Assembleia Municipal, caso se possa ver confrontado com uma situação deste género, em que há um relatório feito por a oposição representada na Câmara, deve rejeitar o relatório, por assim dizer, porque estamos a falar numa situação em que, no mínimo, haveria o extravasar do que é o âmbito de competências da Câmara, por força do 45 do regime de jurídico das autarquias locais e do artigo 3, número 1 do próprio CPA, uma vez que o quadro legal não só não legitima essa interpretação, seja porque, por um lado, a tramitação da elaboração parece clara nesse sentido, e mais à frente já veremos porquê, mas também porque o próprio 10, número 2 do Estatuto de Direito da Oposição nos diz. E para lá disto também temos que olhar para o elemento histórico da própria interpretação desta norma, que é importante porque até de 77 a 98 nós tínhamos uma lei que permitia a elaboração do relatório por oposição. Desde 98 deixámos de ter. É certo que o âmbito passou, nós em 77, na lei de 77 falávamos de uma lei de âmbito estadual, por assim dizer, agora passamos a falar de uma lei também com âmbito local. Mas a verdade é que se o legislador afastou esta possibilidade, não podemos ser nós a admiti-la e, portanto, reafirmo, portanto, a elaboração compete à Câmara Municipal, dentro desta há maioria contraposta à oposição e, na linha da frente, ao Presidente, que é quem é responsável pelo cumprimento do Estatuto de Direito à Oposição. Ficamos assim a ter uma ideia de a quem compete elaborar o relatório. Uma outra questão, essa ainda mais relevante, digamos assim, para a Assembleia, para o órgão deliberativo, é como é que se processa a discussão. Como é que se deve processar a discussão? Portanto, a lei é clara ao dizer-nos que, uma vez que o relatório seja elaborado, deve ser enviado aos titulares do direito à oposição. E a partir daqui inicia-se o processo de discussão. Porquê? Porque a lei prevê duas vias de contraditório, por assim dizer, ou possibilitam o contraditório entre as duas partes desta relação de poder, por assim dizer. A primeira é uma via que é obrigatória. E a via obrigatória é, no fundo, que é quando o envio haja uma notificação do Presidente de Câmara para que os titulares de direito à oposição se pronunciem sobre o respectivo conteúdo. Esta pronúncia não tem uma forma específica, ela poderá ocorrer sob qualquer forma e deverá ser dirigida ao Presidente da Câmara. Portanto, é uma pronúncia que se pode dar por uma resposta a um e-mail, pode-se dar por um ofício formal, pode-se dar até com um pedido de reunião formal, por aí fora. Portanto, não há aqui uma forma bem delimitada. Mas eu diria que a via mais importante é até facultativa e traduz-se na possibilidade de discussão pública do relatório em sede da Assembleia Municipal, e que é, reafirmo, facultativa. E como é que se realiza esta sessão ou esta discussão? Portanto, já sabemos que é preferencialmente na sessão de abril, uma vez que o relatório deve ser apresentado até março, portanto, final de março, portanto, prazo máximo, não quer dizer que não surja em fevereiro, pode surgir e deve surgir em fevereiro. Mas então como é que se processa? Basicamente, processa-se em primeira linha com o que é uma espécie de direito de agendamento putestativo que o Estatuto de Direito à Oposição prevê e que nos diz que qualquer titular de direito à oposição pode requerer a discussão pública do relatório em Assembleia Municipal. E quando eu digo direito putestativo, digo o porquê? Porque ou seja, as forças da oposição pedem e o Presidente tem que agendar um ponto para a discussão. Portanto, não é um direito que esteja dependente da aceitação do Executivo, da mesa da Assembleia Municipal ou do Presidente da Assembleia Municipal. É uma discussão que, no fundo, se dá por requerimento de qualquer titular de direito à oposição, tenha ele a representatividade que tenha, portanto, desde logo. No entanto, também não podemos excluir aqui duas hipóteses que a lei não impede, ou seja, não prevê, mas também não impede, que é o da discussão por agendamento ou por proposta do próprio Presidente da Assembleia Municipal, e há alguns casos em que isso acontece, porque por incúria os titulares de direito à oposição não requerem o agendamento e o Presidente toma essa iniciativa e tem toda a legitimidade para o fazer no seu poder de condução dos trabalhos.
Também não é de afastar a hipótese de, obviamente, o próprio Presidente de Câmara requerer o agendamento desse ponto, coisa que não tem qualquer problema. Portanto, do ponto de vista de um Presidente da Assembleia Municipal, deve aceitá-lo sem qualquer dúvida. Portanto, só demonstra um relacionamento saudável com a oposição e demonstra a importância que um Presidente de Câmara quer dar a esta matéria. Dizer aqui, mesmo que sendo discutido em sede da Assembleia Municipal, importa dizê-lo, porque por vezes isso também surge, que é o seguinte, que é se este relatório está ou não sujeito a votação. Não está. Ou seja, é uma discussão apenas e só, cujo objetivo é dar a conhecer aos cidadãos, na prática, qual é o estado da arte em matéria de direito à oposição. E esta votação não ocorre nem na Câmara Municipal, nem na Assembleia Municipal, ou seja, o relatório, quando é apresentado em versão final e, portanto, não é uma proposta de relatório e também não existe a obrigação da Câmara Municipal ou do Presidente de integrar as sugestões das forças da oposição, como existe noutro tipo de deliberações, e, portanto, isso também será importante porque, por vezes, também se coloca essa dúvida. Enfim, então, já sabemos a quem compete a elaboração do relatório, já sabemos, e agradeço ao Luís Almeida esta apresentação das várias formas, digamos assim, que conduzem à discussão, e, na verdade, as respostas que deu correspondem a muitas das perguntas que vamos tendo no Centro de Valorização de Eleitos Locais. Agora, encaminhamos para um outro ponto, que é como é que ocorre a publicação deste relatório, qual é o caminho a fazer. Muito bem. Pois a publicação também é uma questão importante, porque não basta que haja apresentação, não basta que haja discussão, é preciso que se publique também, porque senão sob pena de estarmos perante uma ineficácia do cumprimento, ou seja, um vício de ineficácia, portanto não estamos a cumprir a lei. E a publicação que é obrigatória, diz-nos a lei, é no Diário ou Boletim Municipal e compete ao Presidente da Câmara Municipal. Depois há aqui duas questões paralelas, três na verdade, que é, em primeiro lugar, se pode haver publicação no site do município. Ela pode, é recomendável, mas não é obrigatória. Depois, se pode haver publicação no Diário da República. Mais uma vez, pode, é recomendável, mas não é obrigatória. E depois, como é que se faz a publicação? Antes de irmos à terceira questão. Só se cumpre com a publicação na íntegra do relatório, sem quaisquer alterações ou sínteses. Em alguns municípios já aconteceu, por exemplo, por questões de economia de espaço, fazer-se uma publicação com link remissivo para o relatório. Ora, isto não cumpre a obrigação legal e, portanto, muita atenção a isto, porque nós, como sabemos hoje em dia, a publicação de um link não resolve nada, porque de futuro há um ataque informático a uma autarquia e o link deixa pura e simplesmente ter acesso. Portanto, a publicação tem que ser integral. Depois, a terceira dúvida que se coloca na publicação é obrigatório que a publicação seja acompanhada das posições das forças da oposição? Ora bem, as posições das forças da oposição, antes de tudo, estão na ata da Assembleia Municipal e, portanto, podem ser consultadas por qualquer cidadão. E já para não falar que ainda há possibilidade de existir situações em que os próprios vídeos de transmissão das Assembleias Municipais tenham, no fundo, a expressão do que foram as posições das forças da oposição. Mas a verdade é que a ERC já nos veio dizer que era possível haver a publicação das posições das forças da oposição. Agora, para que isso aconteça, a ERC também nos disse que tem que haver um princípio de equilíbrio e igualdade entre forças políticas, ou seja, isto no espaço que é concedido para a apresentação destas declarações e, portanto, desde que haja essa igualdade, todos tenham o mesmo espaço, por assim dizer, isso pode acontecer, mas lá está. É uma prática que, sendo positiva, não é obrigatória. Então, depois da publicação, só nos falta aqui, digamos assim, um último ponto, parece-me, Luís, que é
e é para isso também que vamos abordando estes assuntos, é para diminuir o número de vezes em que, na verdade, não há esta apresentação do relatório, esta elaboração, esta discussão. E a pergunta que coloco, Luís, quase para finalizar esta nossa conversa, é o que fazer quando isto não acontece? O que fazer quando, na verdade, por este ou por aquele motivo, não é dado cumprimento àquilo que está estatuído legalmente? Sim. Essencialmente, há aqui 3 vias de reação, por assim dizer. Sendo que em maio eu vou começar por aquela que me parece ser a mais eficaz e que dentro dela tem vários caminhos possíveis. Eu chamo-lhe a via político-institucional de reação. Que no fundo está, ou seja, tem aqui várias dimensões, implica, claro, olhar também muitas vezes para o regimento de cada Assembleia Municipal, mas que, no fundo, tem aqui formas mais leves e mais intensas de reação. As mais leves é, sem dúvida, a apresentação de uma pergunta escrita à Câmara Municipal, ao Presidente da Câmara Municipal sobre o assunto, alertar, no fundo, para a omissão. Podemos ter também a colocação da questão oralmente, por exemplo, no período antes da ordem do dia, portanto, que também é uma possibilidade, antes de algo mais intenso. Na forma mais dura de reação, temos também, obviamente, e essa parece-me ser a mais, e depois depende da Assembleia Municipal para a Assembleia Municipal, mas é a apresentação de uma moção ou de uma recomendação que inste, no fundo, o Presidente da Câmara a proceder à apresentação, elaboração e apresentação do relatório de avaliação do cumprimento do Estatuto de Direito à Oposição. E, portanto, no cumprimento da lei. Esta é a via mais intensa e, portanto, e que dá também por o peso que tem, proclamatório, por assim dizer, tem um peso muito importante e coloca, no fundo, valoriza muito a Assembleia Municipal como órgão de controle da ação do poder e, portanto, parece-me, ou como contrapoder, de certa maneira. Portanto, parece-me ser a via mais interessante, sendo que aqui, na via político-institucional, temos aqui o Presidente da Assembleia Municipal e a ANAM sabe bem disto, porque vários Presidentes da Assembleia Municipal o fazem, que é o Presidente da Assembleia Municipal pode fazer uso do que eu chamo a sua magistratura de influência, não é nesta matéria. E, no fundo, pode alertar o Presidente de Câmara para a necessidade de elaborar e apresentar o Estatuto de Direito à Oposição, antes sequer da própria oposição, e muitas vezes isso acontece, da própria oposição alertar para este incumprimento. E pode fazer uso desta magistratura de influência, desde logo, e não é só o pode, é o deve, porque nós não nos podemos esquecer que há um dever da parte, ou seja, que o Presidente da Assembleia Municipal é o garante do cumprimento da lei na Assembleia Municipal. Portanto, isto é um dever que lhe é imposto por a linha E do número 1 do artigo 30 do regime jurídico das autarquias locais. E, portanto, nesse âmbito, não só pode, como deve fazer uso dessa magistratura de influência, e, portanto, aqui um papel em que o Presidente da Assembleia Municipal se pode traduzir, no fundo, no garante da democracia local, que o é, e pode aqui adotar numa questão que é muito concreta, em que há muitos incumprimentos da lei, este papel de ser o travão a este incumprimento e o garante da democracia local. Depois temos ainda outras duas vias, para lá destas vias político-institucionais. Podemos ter uma apresentação de queixa ao provedor de justiça, que já aconteceu em alguns casos, e estas queixas fazem-se ao abrigo do artigo 3º, 24, número 1 e 25, 1 da Lei 9 de 91, de 9 de abril, invocando esta omissão ilegal da Câmara Municipal. Esta queixa, obviamente, depois pode dar origem a uma recomendação que inste o Executivo a elaborar e a apresentar o relatório, que já aconteceu, repito. No entanto, importa dizer que esta recomendação do Provedor de Justiça nunca será vinculativa, mas também tem o peso que tem, e tem o peso que tem não só porque há um dever de cooperação com o Provedor de Justiça que está previsto na lei, que tem consequências para o incumprimento, e naturalmente há uma influência indireta da própria importância que o Provedor de Justiça tem e que naturalmente condiciona sempre a atuação da Câmara. Finalmente, temos a via jurisdicional,
que naturalmente estas duas vias são vias mais... Já surgiram em alguns casos, mas de facto depois cria um clima um bocadinho de guerrilha, que a meu ver é assim de evitar, mas porque há outras vias para chegar a este resultado, mas que é a via jurisdicional, de facto, que pode, no fundo, procurar assegurar, suprir esta omissão por via de uma ação de condenação à prática, à adoção de um comportamento e que, no fundo, possibilita que os tribunais administrativos condenem a Câmara Municipal incumpridora a elaborar o relatório. Não determinam o conteúdo, obviamente, mas determinam, ou seja, a obrigação de suprir esta omissão ilegal e, portanto, mas de facto, mais uma vez, repito, a via político-institucional é adequada e volto a insistir, os presidentes da Assembleia Municipal, no exercício da sua magistratura de influência, são quem mais, e como garantes da legalidade e do cumprimento da lei no município, são quem mais tem responsabilidade até de ser o equilibrador disto e evitar que se chegue a uma via jurisdicional ou ao provedor de justiça, que são sempre vias que atiram para a lama, obviamente, o número de municípios e que nada, não é bom, portanto, e ninguém quer isso. E é isto. Aquilo que se pretende, na verdade, é o cumprimento da lei e também aqui termos uma ação de divulgação, e eu volto a insistir, e a divulgar esta obra e a pedir aos presidentes da Assembleia que eventualmente, aos eleitos locais que eventualmente ainda não tenham tido acesso a esta publicação, o solicitarem. Agradecer ao Luís Almeida esta colaboração, se vê ao valor local, que vamos ter nos próximos tempos uma maior intervenção, como depois todos notaremos, está bem? Nada melhor do que esta preparação para a próxima Assembleia, do que aqui, num curtíssimo espaço de tempo, agradeço esta capacidade enorme de síntese que deu resposta àquilo que são as perguntas, dos presidentes da Assembleia e dos membros da Assembleia Municipal, e ficámos aqui com um caminho, devidamente sinalizado e assinalado com aqueles que são os momentos mais relevantes. Luís Almeida, muito obrigado, até à próxima. Está bem? Obrigado, muito obrigado.